sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais amo. Esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar. Seu coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com o nosso programa Mulher em Ação, tá? E já estou agradecendo a participação de vocês. Hoje o programa vai ser um programa muito interessante. Nós vamos falar sobre assuntos da Bíblia que muitos, até os crentes, não conhecem, né? João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó. Não, 1 João. É que eu estou usando o meu tablet aqui, é meio demoradinho. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Ontem eu ouvi um pastor falando sobre esse versículo e ele disse que no original, quando fala, se confessarmos os nossos pecados, diz que Jesus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar desses pecados. Só que o Senhor hoje Ele pergunta para você, Ele pergunta para mim, qual o pecado que você quer que eu perdoo? Porque aqui está dizendo nossos pecados. E lá nesse original está dizendo cada um desses pecados. Às vezes nós nos rendemos ao Senhor, somos batizados, confessamos Ele como Salvador e achamos que esse pecado vai ser perdoado automaticamente. E não é assim que funciona. O pecado, para ele ser perdoado, você tem que confessar esse pecado. Às vezes é um pecado Às vezes você tem um pecado da ira. A ira, você tem um espírito que atormenta a sua vida e que você não consegue dominar essa ira. E aí está aí o pecado que você tem. E aí você tem que pedir perdão desse pecado e pedir para que Jesus venha te dar graça, venha te perdoar e venha te dar instrumentos para combater essa ira. É isso. E também, falando aqui em Isaías, capítulo 1. Não, minto. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Versículo 1 diz assim, ó: eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros na escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e o manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a manifestação do esplendor da sua glória. Nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre o que está dizendo aqui Isaías, que ele veio anunciar o ano aceitável ao Senhor, veio trazer alegria aos entristecidos, veio libertar as pessoas do cativeiro, né? Que tiraram do mundo das trevas. É uma palavra tão bonita, mas aos olhos de muito, até pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que tem muitos anos na presença do Senhor, ainda não entenderam essa passagem. E por isso que hoje eu tenho a honra de apresentar uma convidada muito especial que vai nos esclarecer à luz da palavra sobre o que é libertar essas pessoas do cativeiro.
Porque tem muitos cristãos dentro da casa do Senhor que estão presos, estão com almas aprisionadas, estão com espíritos aprisionados, porque não tem o entendimento, não tem o conhecimento claro da palavra do Senhor. E eu tenho aprendido que os mistérios do reino não são para todos. É só para aqueles que querem descobrir os mistérios do reino. É só para aqueles que não se conformam com a situação que está vivendo. Por isso que eu trago hoje a pastora Vânia, uma mulher de Deus, que vai abrir, que é um instrumento do Senhor hoje, que vai abrir os seus olhos para a verdade. E quando os seus olhos forem abertos, o Senhor vai te libertar desse cativeiro e vai te curar em nome de Jesus. Amém? Pastora Vânia, Pai Senhor. A paz, querida, que alegria. Amém. Obrigada a você pelo convite. Sim. Estou ligando meu celular aqui, porque hoje a gente carrega as Bíblias nos celulares, né? Isso. Então, foi difícil chegar aqui? Não foi não. Não? Deu pra... O trânsito ajudou, né? Nós estávamos fazendo um trabalho no Chuí, a gente faz toda quarta-feira, então estávamos lá. Né? Como que é esse trabalho? Esse trabalho é pela OSEB. Ah. A OSEB é a Ordem de Capelães Evangélicos do Brasil. Eu e meu marido somos capelães, além de missionários. E é um trabalho assim, nós fazemos evangelismo prisional, comunitário, escolar e hospitalar. Hospitalar. Então, são várias equipes, né? Então, uns vão para os hospitais, nós também fazemos asilos, clínicas terapêuticas, e onde Deus mandar a gente vai. Amém. Ontem eu estive com a missionária Vânia, ela falou que não é para chamar de pastora, que ela é missionária, então eu vou respeitar. Para mim ela já é pastora, mas amém, né? Glória a Deus por isso. A missionária Vânia, nós fomos ontem no curso lá que ela está dando ali numa igreja, ali no Jardim São Vicente. E eu participei de um curso maravilhoso. Mas nós vamos falar desse curso daqui a pouquinho. Enquanto isso, nós vamos entrar no comercial e você fica aí ligadinho, tá bom? A gente já volta. Um cafezinho vai bem a qualquer hora do dia, certo? E se for acompanhado de todas essas delícias, melhor ainda, não é? Então você precisa conhecer o nosso café, que fica aqui no piso térreo do Shopping Centro São José. Uma cafeteria moderna, com ambiente climatizado e tradição de mais de 18 anos. No nosso café você encontra, além de um delicioso cappuccino e chocolate quente, um cafezinho vai bem a qualquer hora do dia, certo? E se for acompanhado de todas essas delícias, melhor ainda, não é? Então você precisa conhecer o nosso café, que fica aqui no piso térreo do Shopping Centro São José. Uma cafeteria moderna, com ambiente climatizado e tradição de mais de 18 anos. No nosso café você encontra, além de um delicioso cappuccino e chocolate quente, até bolos e salgados, sucos e vitaminas, lanche natural, pão de queijo, tortas, além dos deliciosos doces da Desejo e Sabor. Nosso café. Esperamos por você.
Olá, pessoal, estamos de volta aqui com Mulher em Ação. Estamos aqui com a missionária Vânia. Hoje ela vai estar esclarecendo algumas coisas à luz da palavra de Deus, porque é um ministério muito lindo que, na minha opinião pessoal, deveria existir em todas as igrejas. E as igrejas são muito carentes desse ministério, não é, missionária Vânia? São carentes. São carentes, né? Por que será que acontece isso, hein? Será que os pastores não têm esse conhecimento? Porque dá a impressão que não é todos os pastores que têm esse conhecimento. Na verdade, é questão de visão, né? Se o pastor ele não tem, eu costumo sempre, né? Deixa eu dar só um bom dia. Pode. Um bom dia para os ouvintes da Rádio Shalom, também para os internautas, né, que estão agora acompanhando a live. Estou muito feliz de estar aqui, é um privilégio. Sempre poder falar da palavra de Deus é um grande privilégio. Amém. Né? Com certeza. Então, eu agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade para poder falar sobre esse ministério que é tão polêmico. É polêmico, né? E agradecer a você, a Miriane, tá bom, por estar aqui e abrir essa oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece, Leila? A grande questão é que, primeiro, que é um ministério que exige, é árduo, não é fácil. Não é fácil. Não é? Porque libertação significa resgatar vidas, significa acompanhar vidas, né? Significa muitas vezes, como eu falei ontem no curso, né, libertação não é só pôr a mão e expulsar demônio, mas é todo um processo que precisa ser trabalhado de resgate realmente da pessoa. E muitas igrejas, elas na verdade não querem ter esse trabalho e dependendo da visão, porque eu sempre falo assim, que o líder, né, isso empresarialmente falando, nos ministérios, em qualquer lugar onde há uma liderança, qualquer projeto que seja, qualquer ministério em se tratando de igreja, precisa estar no coração do líder. Porque se não tiver no coração do líder, não vai fluir. Então, primeiro precisa nascer no coração do líder. É como missões. Nem todas as igrejas têm visão missionária. Por quê? Porque no coração do líder da igreja, do pastor, não tem aquela visão. Então, a igreja ela vai receber aquilo que tem na visão, no coração do líder da igreja. Aquilo que está. Então, quando a gente vê uma igreja que trabalha na área de libertação, com certeza, né, o projeto ele nasceu primeiro no coração do líder da igreja. Então, não é um ministério fácil, não é fácil você ter obreiros para esse ministério, porque você tem que se disponibilizar 24 horas. Né? Nós já tivemos experiências, né? Viemos do Espírito Santo há 3 anos para São José dos Campos, e já tivemos experiências assim de 2 horas, 3 horas da manhã, o telefone tocar e era o pastor, vamos lá porque tal lugar está precisando. E assim, já tinha chamado a igreja local e às vezes até o pastor da própria igreja, mas como não tem prática em lidar com essa situação, aí pedia socorro e íamos nós lá, soldados de Cristo lá, que bênção, né? Armados até o dente lá para poder ajudar a resgatar aquela vida das trevas, né? Às vezes a pessoa ela se permite muito colocar os pés em muitos laços, cria muitos vínculos com as trevas, então na hora de sair também não é fácil. Mas o Espírito Santo ele vai à frente, né? Amém. Então faz a obra. Ontem você falou sobre almas aprisionadas ou espíritos aprisionados? Porque eu vi uma palestrante falando sobre espíritos aprisionados e também já vi pastores que trabalham nessa área falando sobre almas aprisionadas. Não, são almas aprisionadas, né? O espírito do homem, ele não fica aprisionado, porque o espírito é o fôlego de vida. Certo. Inclusive, na palestra da semana retrasada,
eu falei sobre isso. Nós colocamos na apostila 3 níveis, né, de libertação. A primeira libertação no espírito, mas não é que o fôlego de vida esteja aprisionado. É a libertação no sentido do espírito ser vivificado. Então, aquele espírito que antes não tinha comunhão com Deus, ele passa a ter comunhão com Deus depois que o Espírito Santo de Deus habita nele. Quando o espírito não tem comunhão com Deus, com quem ele tem comunhão? Olha, a alma, ela tem comunhão, né? O espírito, ele só tem comunhão com Deus, né? O nosso espírito, ele é ligado a Deus, é o fôlego de vida, é a nossa ligação com Deus. O espírito é o fôlego de vida. É o fôlego de vida. Esse é a comunhão é só com ele, a posse dele é só através de Deus, né? Tanto é que a pessoa, por exemplo, fica endemoniada e os demônios, eles tomam posse, né, da alma e do corpo, mas do espírito não. O espírito é de Deus. Amém. Então esse não tem como. E ontem você falando sobre alianças, que quando nós no nosso tempo da nossa ignorância, a gente fez várias alianças, porque nos submetemos à cultura dos nossos pais quando somos crianças, por tradições de família, de cultura, e também fazemos aliança por ignorância mesmo, por causa de motivação de sentimentos tolos, né? Que a gente por palavras de romantismo, como eu vi você falando ontem, falando assim, que às vezes a pessoa se apaixona por alguém e ela fala assim, eu nunca mais vou ser feliz com outro, né? É uma aliança que ela está fazendo, não é? É uma aliança. Na verdade, as alianças, né, a palavra de Deus, ela nos ensina, né, todas as alianças. Nós fazemos alianças através de juras, de promessas. Nós fazemos aliança através de... A gente vê, no mundo empresarial, há muitas alianças que são fechadas numa mesa de refeição. Não é isso? Isso. Você vê que às vezes grandes contratos, eles estão fechados ali num restaurante. Então, aquele momento é como se fosse assim um ato profético, vamos dizer assim. Sim. Né? Aquele momento em que se fecha uma aliança, né? Fecha um contrato, então se está aliançando. E há alianças, e a que eu citei mais ontem, e que é a que hoje mais acontece e a gente vê, é a aliança na área sexual. Não é? E é uma coisa muito séria, né? Porque as pessoas estão banalizando demais isso. Banalizando demais. Hoje, na verdade, você vê hoje no mundo, né, nas igrejas, ainda se tenta preservar. Mas no mundo hoje, se uma jovem ou um jovem fala que é virgem e que está se guardando para o casamento, é alvo de críticas, na verdade. Não é? Eu vejo assim dentro da igreja. Vamos falar dentro da igreja. Pessoas que às vezes conhecem, né, o seu futuro marido, a sua futura esposa, e tem um tempo, o senhor vem com a promessa, aí tem aquele tempo de espera, que é o mais difícil, o tempo de espera. Aí eu já vi casos de pessoas conhecidas que tiveram o ato sexual, por exemplo, um dia antes do casamento, uma semana antes do casamento. Mas eu tive porque já estava o casamento marcado e tal, então não tem problema, o Senhor perdoa. Mas não é assim que funciona no reino espiritual, assim, né? Não. É como se a pessoa recebesse o vestido de noiva e manchasse ela antes de entrar no altar. Exatamente. Porque as pessoas, elas banalizam muito as coisas de Deus. Mas é o que você falou, às vezes até por falta de conhecimento. Mas se você tem um líder, né, um pastor, que ele te orienta, e ele orienta aquele casal, e aí é onde eu acho que as igrejas que implantam o curso de noivos, né, ele vai preservar muitos noivos nessa área, porque eles vão compreender
que na verdade, Leila, o que acontece? No casamento, quem que tem que estar na festa? E quando eu falo festa, não é só o banquete, né? Na festa da união, quem tem que estar? Jesus. Jesus. Não é isso? Então, se as pessoas antecipam, você já viu algum casamento que a festa é antes da cerimônia? Não. Não tem. Você está entendendo? Então, isso me faz lembrar, né, da passagem que foi o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação de água em vinho. E essa passagem, ela tem um significado muito grande, muito glorioso, porque para os judeus, o vinho, ele representa alegria, né? Então, por isso que o vinho não pode faltar na festa de casamento. Mas, nós sabemos que o que é a representatividade do vinho, né? O vinho, ele representa muito mais do que a alegria. Não é só para trazer alegria, o prazer que muitas vezes o vinho, né, traz para os sentidos do corpo. Mas o vinho, ele representa a própria presença de Jesus, a transformação. Por quê? Porque vão acontecer os momentos difíceis, vão acontecer os momentos em que as talhas vão começar a esvaziar no casamento, não é assim? Então, quando Jesus está no casamento, além de encher as talhas, ele vai transformar aquilo onde não, as áreas do casamento, onde não havia ainda a presença do Senhor, e vai trazer a presença do Senhor para aquele casamento. Então é muito importante que um casamento, ele já comece com a pessoa mais importante. Porque a pessoa mais importante no casamento, né, não são nem os noivos, é Cristo. Se Cristo não estiver presente no casamento, aquele casamento está fadado a, na hora em que as dificuldades vierem, em que as coisas começarem a faltar, né, não ter Jesus para encher as talhas e trazer a alegria, não é? Então, por isso que Jesus, ele precisa estar junto. Ele precisa estar no início. Desde o início do relacionamento, Jesus precisa estar junto. Como ele precisa estar na nossa vida em todo o tempo. Não é? Sim. Quem somos nós sem Jesus? Missionária, como que funciona no reino espiritual essas alianças? Pessoas falam, geralmente as pessoas do mundo, e eu ouço até crente falando dentro da casa do Senhor, não tem nada a ver, sexo e tal. Como que funciona isso? Porque assim, tem pessoas que casam 2, 3, 4 vezes, separa e casa, separa e casa. Tem pessoas que têm relação sexual antes do casamento, ou tem pessoas que têm relação sexual com o segundo parceiro no próprio casamento, e assim por diante. Como que funciona no reino espiritual isso daí? No reino espiritual, Leila, veja bem, a palavra do Senhor, ela é muito clara, né? Lá em Gênesis capítulo 2, que fala que deixará o homem, né, a sua casa e unir-se-á à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Esse unir-se-á, na verdade, não existe casamento se não houver o ato sexual, né? Até mesmo dentro do Código Penal, o que estabelece um casamento não é a assinatura lá dos documentos no cartório. O que estabelece, na verdade, é o ato sexual. Esse unir-se-á é exatamente isso. Então, quando as pessoas têm vários relacionamentos sexuais, e quando a pessoa se torna uma só carne, todos os demônios que transitam pelo corpo, porque vamos colocar assim um exemplo. Por exemplo, a pessoa
busca uma prostituta, o homem busca uma prostituta. Aquela mulher, ela vive de vender o seu corpo. Então ela tem relacionamentos sexuais vários por dia. Então aquela pessoa, ela está muito endemoniada. Como o ato sexual a pessoa se torna uma só carne, então há uma legalidade espiritual para que os demônios transitem nos corpos. Então há uma troca, porque relação sexual é troca, não é? É troca de carícias, é troca de palavras, né? Então há uma troca, como também acontece essa troca, né, de demônios, na verdade. Porque uma pessoa que já vai procurar por um relacionamento desse tipo, também é uma pessoa que já está endemoniada, não é isso? Agora, trazendo para o âmbito fora do nível da prostituição, é diferente? Não. Por quê? Porque os demônios, eles são os mesmos. Fornicação, prostituição, adultério, são demônios que atuam nessa área para destruir a vida da pessoa. Então, quando a pessoa ela tem um relacionamento sexual, 2, a pessoa ficou viúva, casa novamente, então ela vai ter um novo relacionamento, desde que ela não traga, como eu falei ontem, desde que ela não traga para o novo casamento dela as coisas do casamento passado, porque aquela fase passou, ela teve aquele casamento, aquele relacionamento, então a pessoa precisa se desfazer. Nós tivemos um caso lá em Guarapari que a pessoa guardou tudo do casamento anterior. E de vez em quando ela ia lá, abria o guarda-roupa, né, batia uma saudade lá do ex-marido, começava a cheirar as roupas do marido, começava a ver todas as coisas, os presentes. Então, isso não é uma traição, vamos dizer? Não é? É uma traição. Por quê? Porque no pensamento, né, assim, mesmo antes que a gente já pensa, nós já estamos traindo. Então, se a pessoa tem essa atitude de ir lá buscar, ela está buscando o relacionamento anterior. Então, alguma coisa está errada no casamento. Então, também são vínculos que precisam ser quebrados, anulados. Bom, eu tenho um novo casamento, então minha vida é aqui. Ela vai começar a partir daquele novo relacionamento. O que ficou para trás, ficou para trás. Agora, se na hora Pessoal, nós estamos de volta, vamos continuar falando das alianças. A batalha aqui está sendo grande, para você ver que é um ministério. Por isso que muitos crentes, às vezes, não querem trabalhar com esse ministério. Porque verdade. Você vai mexer aonde ninguém quer mexer. Sabe? Você vai mexer, você vai abrir os olhos das pessoas, vai ser liberto de um cativeiro. Talvez você não está conseguindo encontrar uma pessoa para casar, não tem felicidade na sua relação sentimental por causa de alianças que não foram quebradas e os demônios estão transitando na sua vida, tendo legalidade na sua vida. Às vezes a gente ouve casos de mulheres lindas, inteligentes, bem-sucedidas, que têm tudo para ter uma relação feliz com um parceiro ideal. Só que ela não dá sorte nessa área. Por quê? Porque são alianças que estão ali, que não foram quebradas. Tem um demônio transitando na vida dessa pessoa. E a gente vê casos de homens lindos, solteiros até hoje, que tem uma vida devassa, fazendo aliança aqui e acolá. E às vezes ele quer ter um relacionamento firme, quer ter um casamento, entendeu? Quer ser feliz, mas ele não consegue, tudo dá errado. Nenhuma parceira vai à frente, vai adiante.
Toda relação tem um tempo determinado para acabar. Por quê? Porque tem alianças que foram feitas no ato sexual e que precisa ser quebrado. Como eu já disse antes, essas alianças, elas permanecem no reino espiritual. Talvez você esteja assistindo aí, falando assim, mas não tem nada a ver. O importante é ser feliz. Ah, lavou, tá limpo. A gente ouve muito isso, né, missionária? Não é verdade? A gente ouve muito isso. Lavou, tá limpo. Não tá limpo, não. Você pode lavar aqui, pode estar limpo aqui, mas no reino espiritual essa aliança permanece e a sujeira permanece. E esses demônios, eles estão transitando. E você está sendo frustrado no seu casamento, você está sendo frustrado no seu namoro, no seu noivado, na sua vida financeira, nas suas relações com as pessoas. Em todas as áreas você está sendo frustrado, porque essas alianças estão atrapalhando a plenitude do Senhor, a abundância do Senhor. Sabe aquilo que Deus tem prometido na palavra dele? Você não está usufruindo dessa palavra, porque você está cego, você não foi acordado. Então nós estamos aqui hoje para abrir os seus olhos e em nome de Jesus, recebe. Fica ligado nesse programa, fica em espírito de oração. Você que está nos assistindo aí do outro lado, interceda por esse programa, porque hoje a batalha foi grande para chegar nesse programa, porque nós viemos aqui libertar as almas do cativeiro. Amém, missionária Tânia? Amém. É verdade, Leila. O que você está falando, né, das pessoas, a grande questão é que as pessoas, elas não conseguem compreender, ou por falta de conhecimento, ou porque muitas vezes elas fecham os olhos, né, para as questões espirituais. Então, da mesma forma que existe um mundo terreno, existe também um mundo espiritual. Agora, esse mundo espiritual são as hostes malignas, são os principados, são as potestades. Então, são demônios que são liberados. A palavra de Deus, ela fala assim que o diabo, ele está ao derredor, buscando a quem ele possa tragar. Então o diabo, ele não está brincando, porque é uma obra antagônica à obra de Cristo. Jesus Cristo, ele veio para salvar, restaurar e libertar. Mas o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então são 24 horas. E o mundo espiritual, ele é muito organizado. Muito organizado. E as pessoas, né, por falta de conhecimento, elas não imaginam o que acontece no mundo espiritual. E é aquilo que você falou, uma aliança uma vez feita aqui, estabelecida aqui, porque o diabo, ele não quer saber da intenção. Ele não está nem aí para a sua intenção. O diabo, ele vai agir em cima e ter legalidade em cima das nossas atitudes. Porque ele não tem acesso à minha mente. A nossa mente, quem tem acesso é o Espírito Santo. Então esse sabe da intenção do nosso coração. Mas o diabo não. O diabo, ele vai agir e vai ter legalidade através das nossas atitudes. Então, se eu tive uma atitude e aquela atitude, ela deu legalidade para que o diabo entre e comece a agir, é como se eu abrisse a porta. As minhas atitudes, elas vão abrir portas ou vão fechar portas, espiritualmente falando. E próprio Jesus, em Mateus 12, capítulo 12, versículos de 43 a 45, Jesus, ele fala sobre a questão da casa que fica limpa, adornada, mas vazia. Então, o diabo, ele sai porque a casa foi limpa, o Espírito Santo veio, limpou aquela casa, que é o processo de libertação, limpou, adornou, mas a pessoa não continuou com a vida dela em busca do Senhor. Ela não continuou prostrada aos pés do Senhor. E aí o que acontece? A palavra diz que aquele demônio, aquele diabo, ele anda. Como ele não encontra lugar nenhum para entrar, ele volta.
E aí ele volta e ele encontra a casa o quê? Vazia. E limpa, Vazia. né? E vazia. E vazia, né? Vazia, não é? Mas que coisa melhor, você encontra uma casa limpa, adornada e vazia, vai entrar, não é? E a palavra do Senhor diz que ele volta e traz mais 7. E aí o estado daquela pessoa fica pior do que estava anteriormente. Então são questões espirituais muito sérias. Mas as pessoas parece que elas fecham os olhos, elas cerram os ouvidos para essas verdades. Por quê? Porque o prazer da carne, né, a obra da carne, a pessoa tem muita tendência para a obra da carne, ela não consegue ter domínio do Espírito Santo. Mas nós vamos conseguir tudo isso num esforço grande e buscando ao Senhor. É escolha. É uma questão de escolha, Na verdade, né? Leila, é escolha, sabe? Eu nasci num lar católico, depois meus pais começaram a frequentar Umbanda, depois foram para o kardecismo e uma busca. Eu sempre falo assim, eu acho que Deus até, ele vai olhando a nossa trajetória, mas até chegar um momento, e eu às vezes pergunto para Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu passar por tudo isso? Né? Mas eu vejo que era para que todas essas experiências hoje pudessem ajudar aquelas pessoas que estavam no mesmo estado em que eu estava, né? Dependente do álcool, dependente das drogas, e com uma vida vazia, frustrada, sem perspectiva, sem alegria, né? Aquela pessoa que vai vivendo por viver, porque não vou acabar com a minha vida, então eu tenho que viver. E aí você vai perguntar para a pessoa, e aí como é que estou tocando a vida. Não, hoje eu não toco mais a minha vida, hoje eu vivo plenamente, né, com a graça de Deus. Glória a Deus. Então, as pessoas, elas muitas vezes, elas desconhecem que toda essa trajetória, elas vão trazendo esses vínculos, né? Vão trazendo. Mas a gente precisa chegar uma hora em que, quando o Senhor, ele te chama, você precisa se manter firme. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade. E é onde elas, mesmo estando na igreja. Por isso que a gente vê tanto pecado dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas preferem, fechar os olhos, isso eu não quero, sobre isso eu não quero falar, sobre isso eu não quero estudar. Por quê? Porque as obras da carne na vida dela são muito fortes. E nessa hora ela precisa pedir socorro. Ela tem que fazer lá como Davi fez no Salmo 142, versículo 7. Chegou uma hora, ele falou, olha, eu olho para os lados, eu não vejo ninguém que possa me ajudar. Senhor, tira minha alma da prisão para que eu possa te louvar. Glória a Deus. Né? Ele tinha vontade de louvar ao Senhor, mas ele não tinha forças. Por quê? Porque ele estava com a alma dele presa. E é assim que muitas pessoas que estão na igreja estão dessa forma, com a alma presa às obras da carne, presa, não conseguem se libertar. Então precisa pedir socorro, precisa buscar ajuda, precisa pedir o pastor, olha, minha igreja não tem essa visão, pastor, o senhor me permita, mas o senhor me perdoa, mas eu vou buscar ajuda onde eu possa ser ajudada. Então, é esse o ministério que nós temos, né? E estamos começando a implantar lá na nossa igreja. Que bênção, né? Assembleia de Deus Renovar. Graças a Deus que o pastor Ricardo, ele tem visão, ele tem essa visão, então a coisa vai fluir, né? Como vem fluindo. É uma igreja que está passando por transição, por renovação, e as pessoas estão começando a entender a necessidade de buscar essa transformação. Porque às vezes você vê pessoas que entram e saem, como aquela mulher lá em Lucas, que ela entrou durante 18 anos na mesma igreja, encurvada, com um espírito de enfermidade sobre a vida dela, e nenhum sacerdote, ninguém nunca chegou para saber por que é que ela estava encurvada. E não era nada mais, nada menos do que um demônio,
né? Um demônio que trazia enfermidade para aquele corpo. Mas aquele dia, Jesus estava naquele culto, não é? E aí houve libertação, Então, onde Jesus está, há transformação, há libertação. Por isso que eu preciso buscar a presença do Espírito Santo. Eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso querer essa intimidade com Deus. Eu não posso ser desse crente que simplesmente vai só no culto aos domingos, senta, ouve a palavra e às vezes nem ouve, fica conversando o tempo todo. Nós que trabalhamos, né, meu marido e eu, ficamos lá na intercessão com outros irmãos e a gente vê, fala, meu Deus, não é possível, Senhor, aquela irmã, aquele irmão, eu só vejo ele aqui aos domingos. E no momento da palavra que devia estar te buscando, no momento do louvor, porque Deus habita nos louvores, a pessoa deveria estar ali buscando, né, levando um culto ao Senhor de adoração. A pessoa simplesmente perde tempo e fica batendo papo, termina o culto, ela abre os braços para receber a bênção apostólica, eu não sei nem se recebe. Não sei nem se recai sobre aquela vida a bênção apostólica. Isso é uma opinião pessoal minha. Ela não deu nada. Nós vamos para dar, não é? Para ofertar o melhor a Deus. Então ela não ofertou nada, não deu nada. E é dando que se recebe, não é assim? É dando que se recebe. Uma troca com o Espírito Santo de Deus naquele momento. E aí a pessoa sai, volta para casa. E eu já ouvi uma vez uma irmã que me falou, ela falou, olha irmã, essa questão às vezes de casais é tão sério, que tem casais aqui na nossa igreja que entram, e aí entram até de mãozinha dada, rindo até o canto e tal, né? Passam aquela imagem, a falsa imagem de um casal maravilhoso, abençoado, quando entra no carro, pronto, parou ali, fechou a fisionomia, cessou a conversa, não tem conversa, e passam a semana inteira, às vezes sem se falar, mas não querem de jeito nenhum que a igreja saiba que estão em dificuldade no casamento, que estão com dificuldade, né, na vida sexual, que estão tendo uma vida miserável espiritualmente falando. Miserável, né? Que são pessoas que se recusam a buscar ajuda porque não querem nem que o pastor saiba. E muitas vezes, Leila, a coisa é tão séria que às vezes são pessoas que estão subindo ao altar do Senhor. Então é muito sério. Nós, né, eu já estou nesse ministério há 20 anos e já vi muita coisa, né? Muita coisa assim que a gente fala, meu Deus, o que é isto? Não é? E já fizemos assim muitas libertações individuais com pastores, com pastoras, com evangelistas, com missionários, pessoas que precisavam de ajuda, de socorro e que, para a honra e glória do Senhor, hoje estão com a vida restaurada, ministérios restaurados, porque quando nós pedimos socorro, o Senhor nos ajuda. Amém, amém. Como que a pessoa que está nos vendo agora, se ela estiver interessada em quebrar essas alianças, saber mais sobre esse assunto, o que elas precisam fazer? Olha, na verdade, Leila, veja bem, tem alguns critérios, né, para a pessoa passar por um processo de libertação. Primeiro, a pessoa precisa ser crente de verdade. Porque também se for um crente mais ou menos, um crente de qualquer jeito, não vai adiantar, porque vai acontecer o que Jesus falou. A casa vai ficar limpa, né, adornada, mas vai ficar vazia. E a pessoa vai continuar pecando e aí a situação da pessoa vai ficar pior. Então, o primeiro critério é esse, que a pessoa esteja realmente convertida e que queira verdadeiramente sair daquela situação. É o primeiro ponto.
Segundo, a pessoa precisa ser batizado, porque tem muitos crentes que já estão anos na igreja e que ainda não foram batizados. Então, é preciso ser batizado, porque João Batista, ele chamava para o arrependimento genuíno, né? O batismo para o arrependimento genuíno. E para que a pessoa fosse perdoada dos pecados. Então, precisa haver o batismo, né? O batismo, ele representa, demonstra que a pessoa está genuinamente arrependida dos pecados. Então, tem que haver o batismo. Essas duas são os dois primeiros critérios. Se a pessoa não faz parte de um ministério, por exemplo, do nosso ministério, ela precisa ter, a gente atende pessoas de outros ministérios, atendemos, mas com a devida autorização do pastor, né? Não fazemos sem a autorização do pastor daquela igreja. E também nós fazemos seminários, não é? Seminários de cura e libertação. Então, muitas vezes o pastor tem essa visão, tem a vontade, mas ele não tem conhecimento nessa área. Então, nós temos seminários de cura e libertação, não são seminários curtos, né, de 3 noites, e aí é onde nós vamos trazer o mesmo estudo que nós trouxemos nessas 3 semanas lá na nossa igreja, na área de cura e libertação. E aí fazemos, como fizemos na semana retrasada, a oração de cura. Foi uma bênção, tremendo, maravilhoso que o Espírito Santo fez. E a oração de libertação que nós vamos fazer na próxima segunda-feira. Mas para pessoas que estejam dentro desses parâmetros, né? Que sejam crentes genuínos, que sejam batizados, e no caso de ser de outra igreja, que a pessoa traga uma autorização por escrito do seu pastor. E fazemos também atendimentos individuais. Também é o mesmo critério, não é? Então a pessoa que vem de outra igreja vai precisar também trazer uma autorização, conversar com o nosso pastor, né? Porque aí a pessoa vai estar sujeita à autoridade espiritual do nosso pastor. Então a coisa ela precisa ser feita para não ter brecha, não ter brecha, né? Não dar legalidade. E então esses são os critérios, sabe? Porque libertação é algo muito sério. Esse curso vai começar quando? Esse curso que nós vamos fazer, libertando os cativos, nós ainda não temos uma data certa para começar. Os seminários nas igrejas nós podemos fazer desde que seja agendado, né? Então a gente leva as apostilas e há um custo da apostila, a pessoa adquire a apostila, faz a inscrição e a gente vai na igreja e faz o curso. E esse curso que nós vamos começar é um curso para formação de obreiros para o Ministério de Cura e Libertação. Então é específico, mas aí para pessoas que têm o chamado na área de cura e libertação. A pessoa precisa ter esse chamado. Tem que ter, né? Não é? Então a pessoa, a gente recomenda sempre que faça leituras de muitos livros, né, na área. Quando eu fiz o curso, a minha formação é pelo SECRAI, o Serviço Integral de Aconselhamento Cristão, Serviço Cristão de Aconselhamento Integral, eu inverti. E esse ministério já existe desde 1994. Hoje o SECRAI ele já tem mais de 3.000 alunos formados, mais de 300 igrejas no Brasil, no exterior, já fizeram os seminários do SECRAI. Depois de um ano de curso, eu fiquei ainda um ano também na equipe do pastor Alcione Emerick. O pastor Alcione hoje ele é a maior referência em área de libertação no Brasil, tem muitos livros editados, é um homem assim muito comprometido. Eu falo que ela é um jovem, porque é um pastor muito jovem, comprometido. Ele, a sua esposa Virgínia, são pastores comprometidos com esse chamado. E
E hoje ele criou um projeto para facilitar. Tem a escola à distância do Secrai, tem núcleo do Secrai também em São Paulo, para quem quiser fazer aulas podia ter um núcleo aqui em São José, né? Não é? E quem sabe, né, a gente começando a fazer esse primeiro projeto, sendo um projeto embrionário, em nome de Jesus. Não é? Que outras igrejas se interessem, porque eu vejo, Leila, o seguinte, eu sempre falo que a igreja, ela precisa ter colunas de sustentação, não é? Então é o ministério de intercessão, que é uma coluna de sustentação, e o ministério de cura e libertação. Porque não tem como um soldado ferido carregar outro soldado ferido. Então são as pessoas sãs que vão curar as pessoas feridas. Então é necessário, né, que haja esse ministério, porque a igreja, na verdade, ela é um pronto-socorro espiritual. Né? Jesus, ele mesmo falou, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Então, a igreja vão entrar pessoas de todas as maneiras. Como eu um dia entrei pelas portas da igreja completamente doente, caí endemoniada várias vezes. Eu dei muito trabalho para o meu pastor. Foram 2 anos no processo de cura e libertação. Por quê? Porque os vínculos que eu tinha com as trevas eram vínculos muito grandes. Né? Passei por uma série de buscas, né? Eu sempre falo que é uma busca, e foi criando aqueles vínculos muito profundos com as trevas. Então, meu processo de libertação foi um processo doloroso, grande. Às vezes eu achava que eu já estava liberta, aí de repente caí endemoniada, e isso às vezes me entristecia, né? Eu falava, Senhor, o que está faltando? Mas a gente vai entendendo que as coisas não acontecem da noite para o dia, né? Eu me converti aos 40 anos de idade, então tinha muita coisa para ser trabalhada, tratada profundamente. Eu não poderia simplesmente, eu me converti, fui para uma Assembleia de Deus muito rígida, então não adiantava eu só estar lá, e eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica às igrejas que têm os usos e costumes, até porque eu vim de uma igreja assim, e eu louvo a Deus por isso, mas também não adiantava nada, todas aquelas roupas compridas, saia comprida, blusa só comprida, fechada, e tudo proibido, tudo era proibido, mas não haver uma transformação. Porque o que adianta eu mudar só o meu exterior, se na verdade as feridas, elas estão aqui dentro, na alma. A rejeição, eu sofri, e os registros dessa rejeição estão aqui dentro da minha alma, que é onde me aprisiona, que é onde me traz mágoas profundas, não é? Raízes de amarguras profundas que às vezes tem dentro da alma da pessoa. Por quê? Porque às vezes a pessoa lá ainda no útero, que é o que a gente fala no processo de cura interior, lá no útero a pessoa já foi rejeitada. Lá no útero. E eu sempre falo, porque eu aprendi isso com o meu pastor, eu prefiro dar exemplos da minha vida e da minha família do que citar, né? Às vezes a pessoa até nem nos dá esse direito, né, de citar outros casos. Então, eu vivi isso na minha família. Na minha família. Quando houve uma rejeição, ainda no ventre de uma das minhas irmãs, daquela criança que ela estava esperando, e ela socava a barriga e não queria. E quando meu sobrinho nasceu, ele não amamentou. Ele recusou a amamentação. Leila, foi algo tão assim, horrível de se assistir, porque ela estava com os seios empedrados de tanto leite.
e colocava ele para amamentar, ele tirava a boca, ele virava a boquinha e ele não amamentava. Nós levávamos ele para amamentar numa amiga também que tinha ganho neném naqueles dias e ele se fartava de tanto que ele mamava. Então, quando eu passei por todo o processo de cura e eu fiz o curso e aí aprendemos da profundidade dos danos emocionais que traz uma rejeição. Então, a pessoa que é rejeitada desde o ventre materno, que não amamenta, ela tem muita dificuldade com afetividade. E o meu sobrinho, ele é assim. Ele é essa pessoa que ele não consegue abraçar. A gente abraça, mas ele continua assim, sabe? Com os braços para baixo. Aquela pessoa fria na afetividade. E agora, em 2014, né, nós nos mudamos para São José em 2015. Em 2014, nós ministramos um seminário de cura e libertação numa igreja. E a minha irmã participou e Deus a tratou profundamente nessa área. Então ela buscou o meu sobrinho, pediu perdão. E eu creio que Deus está, né, quebrando toda aquela fortaleza de rejeição que há dentro da alma dele, sabe? E então, assim, são questões muito sérias, muito sérias. E às vezes a gente não entende, né, por que a gente chega numa determinada idade, a pessoa surta. Mas a pessoa estava tão bem, da noite para o dia, começou a ter tantos problemas emocionais, mas é o acúmulo. Isso também a gente fala no curso na área de cura interior. São os acúmulos. Hoje a medicina, graças a Deus, né, ela já diagnostica como doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, não é? As doenças da alma é nada mais, nada menos do que o acúmulo de registros de sensações, acúmulos de registros negativos, em que vai chegando uma hora que a pessoa explode. É como uma gaveta, que a gaveta está cheia, não cabe mais nada lá dentro, não tem como. Então você vai continuando colocando, aquelas sensações negativas vão continuando indo para ali, a dor ela se intensifica de uma maneira tão grande que a gaveta começa a esburrar, né? Assim, pega lá uma gaveta que fica lá presa, não abre, e é onde a pessoa trava, é onde a pessoa tem bloqueios. Então, assim, são questões muito profundas, né, que a gente traz na nossa alma. A nossa alma precisa ser tratada, curada, liberta, para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida sexual saudável, não é? Uma vida feliz. O Senhor, Ele nos criou para nós sermos criaturas felizes. Felizes, abundantes, né? Abundantes na graça de Deus. Na graça de Deus, na plenitude do Senhor. Gente, eu estava aqui olhando, aqui o meu celular. Esse ministério, ele é tão sério, ele é tão tremendo, que houve uma caída de rede aqui. Você que está nos assistindo, me desculpa, eu não estou conseguindo. Você acredita que o meu Face foi bloqueado? Acredito. O meu Face, nunca aconteceu isso. O meu Face foi bloqueado. Eu estava tentando entrar aqui nele, foi bloqueado. Para você ver que é um ministério muito sério, que os demônios, os principados, as potestades, eles ficam alvoroçados, porque esse ministério, ele não trata dos sintomas, né? Não, missionário? É verdade. Ele trata do que está causando os sintomas. Exatamente. Você vai no médico, você vai porque você está com gripe. O médico te dá um remédio para sanar aquela gripe. Mas aí a gripe pode voltar pior. Aí ele tem que descobrir a causa daquilo que está levando você a ter essa gripe. Esse ministério é a mesma coisa. Tem pessoas que têm vários tipos de sintomas dentro da casa do Senhor, fora da casa do Senhor, no casamento, na vida financeira, em todas as áreas. Ele vai lá, ele jejua, ele ora, né? Tá lá nos cultos de domingo, sobe um monte, desce um monte, tá lá só tratando sintomas. Mas o Senhor não quer tratar só os sintomas. O Senhor, Ele quer tratar
aquilo que está fazendo o teu sintoma. Ele quer ir lá na raiz do problema e arrancar aquela raiz para nascer folhas novas, árvore nova, plantação nova, para você viver essa plenitude. E aí o diabo ele fica furioso, faz cair a rede, bloqueia nossa conta no Face. Mas sabe o que eu fico feliz com isso? Porque ele só se levanta para cair. Amém. Sinal que a gente está no caminho certo. E se a gente está no caminho certo, é porque é grande o que Deus tem preparado para mim, para você, para nós que estamos assistindo esse programa. Eu agradeço a sua vinda aqui e me alegra de verdade. Amém. Deus sabe como que eu amo esse ministério e eu descobri que o meu ministério é esse. Louvado seja Deus. Eu descobri através da missionária Miriane o meu ministério, que até então eu estava na casa do Senhor cega. E o Senhor falava para mim assim, que tinha um grande propósito na minha vida. E eu falava assim, que propósito que é esse, Senhor? Que propósito que é esse? E eu precisei entrar no fundo do poço. Porque às vezes as pessoas só acordam quando vai para o fundo do poço. É verdade. E quando ela chega no fundo do poço, ela tenta encontrar um quartinho ainda para se esconder. Ou ela tenta encontrar uma mola para dar um salto naquela mola e sair do fundo do poço. E não consegue, não tem mola, não tem quartinho, ela não tem mais onde. Ela olha para cima e fala assim, o jeito agora é subir. Porque não tem mais aonde descer. Não é verdade? Tem pessoas que têm que chegar nesse final desse poço. E ela vê que ela não tem mais saída. E o jeito é só subir. E como que a gente sobe? Descobrindo como que a gente vai fazer isso para subir. E isso aconteceu comigo. Experiência própria. Eu tive que ir no fundo desse poço. Eu tive que perder muitas coisas na minha vida para hoje dar esse valor. Mas o inimigo, ele pensou que ele venceu quando ele me levou para o fundo desse poço. E eu creio que o Senhor olhou lá do trono e falou assim, não, filha, você pensa que acabou, mas não acabou. Isso é só o começo. Amém. Né, pastor? É verdade. Né, irmã Vânia? É só verdade. O começo. Então você que está no fundo do poço, não acabou. O Senhor manda te dizer que é só o começo. É só o começo. A sua vitória está próxima. E só depende de você. Porque Jesus, ele só dá um passo quando você dá um passo. Amém, Jesus. Ele vai até onde você deixa ele ir. Se você não está satisfeito com a vida que você está vivendo, procura descobrir aonde está o sintoma, onde que está a raiz do sintoma que está acontecendo na sua vida. Por que seu casamento está dando errado? Por que sua relação pessoais estão dando errado? Por que seu ministério está dando errado? Começa a fazer uma reflexão da sua vida, começa a refletir. Por que você tenta e não consegue, né? É verdade. Fica lutando e cansa e cai. Procura fazer uma reflexão. Que aí o Senhor vai mostrar para você, como Ele tem mostrado para mim, mostrou para a missionária Vânia. E a missionária Vânia está aqui como instrumento do Senhor para nos ensinar a levar esse caminho. Amém. Não é mesmo, missionária? É verdade. E um grande problema também, Leila, que eu vejo, é que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de reconhecer que elas estão erradas. Não é assim? Exatamente. Então, é mais fácil eu sempre justificar, né, os meus problemas, as minhas falhas. Eu sempre tenho que justificar jogando a culpa para o outro. Mas, na verdade, a libertação, ela começa quando eu reconheço que eu tenho culpa, que eu é que preciso melhorar, que eu é que preciso buscar, que eu é que preciso fazer. E a gente sempre quer que o outro faça, o outro melhore, né? Ah, meu casamento tá ruim por causa do marido. Ah, são os meus filhos. Ah, é a minha sogra. Ah, é o meu sogro. Ah, é o vizinho. Ah, é o meu patrão. Nós sempre transferimos, né? Então esse momento de fazer essa autoleitura, ela é muito importante. Muito. Ela é muito importante. Então é aquele momento que eu sugiro que você entre para o seu quarto, como Jesus falou, né? Vai lá, ter um momento com o Senhor e peça a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre. Muitas coisas eu sei, porque eu sempre falo, Leila, que ninguém precisa apontar os meus defeitos, porque eu sei. Eu sei onde estão os meus defeitos. Eu sei onde eu errei. Eu sei.
Não é assim? Mas a gente não quer admitir. A gente tem essa dificuldade de admitir que nós erramos, que nós falhamos. Nós temos essa dificuldade. Mas a gente precisa chegar num momento da nossa vida em que a gente precisa criar coragem, sabe? E eu quero nessa manhã, né, já tarde, nessa tarde de 4 de abril de 2018, eu quero te incentivar, aleluia, sabe, a você fazer uma autorreflexão, olhar para dentro de você, né, falar, Senhor, chega, eu não quero mais viver essa mediocridade de vida que eu tenho vivido, eu não quero ser mais esse bagaço, sabe, eu não quero ser mais usada na mão das pessoas. Eu quero ser usada pelo Teu Espírito Santo. Então, Senhor, sonda o meu coração. Me faz entender onde é que eu erro, onde é que eu peco. Eu não quero pecar mais. Eu não quero mais esse tipo de vida para a minha vida. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu, na verdade, eu tive um encontro com Deus num momento assim, de muita busca. Porque eu estava no centro espírita, fazia palestras, já tinha palestra já marcada para até outubro daquele ano, de 1998, isso foi em fevereiro, mas eu me sentia assim hipócrita, essa era a verdade, quando eu fazia as palestras. Por quê? Porque eu fazia palestras para que as pessoas não usassem bebida, não usassem droga, mas eu no escondido eu estava fazendo uso. Então, mas aquilo, eu creio que foi o Espírito Santo que começou a já trabalhar, né? E aquilo começou a me incomodar. E aí, numa madrugada, onde eu fui socorrer uma pessoa desviada, e eu nem sabia que ele era desviado, eu estava trabalhando na empresa dele, ele sofreu um acidente, eu fui com o meu carro prestar socorro, e aí quando eu levei ele para casa, e ele falou, não, fica aqui um pouco mais, minhas tias estão chegando daqui a pouco. E aí eu fiquei, comecei a assistir televisão e começou a passar uma matéria e eu fiz algum comentário. Ele falou, olha, mas você não conhece a história dos hebreus? Eu falei, não conheço. E aí ele pegou a Bíblia e começou a me mostrar, e a palavra, ela foi entrando Glória de uma maneira profunda. E na manhã seguinte, eu falei com a minha mãe, olha, eu tô tão estranha, eu tô sentindo uma coisa tão estranha. E aqui dentro, eu não sei explicar, mãe, o que é, eu sei que você vai achar um absurdo, mas aqui dentro tem parece uma voz aqui. Oh, glória a Deus. Que parece que uma voz, ela sai daqui de dentro e ela fala comigo assim, nunca mais você vai colocar os seus pés dentro de um centro espírita. Glória a Deus. E naquele dia eu tinha feito um curso em Belo Horizonte e aquele dia eu ia fazer uma palestra na casa espírita sobre o uso das cores no espiritismo. Mas aquela voz, ela era mais forte do que eu. E eu obedeci ao que aquela voz falava, sabe? Liguei para a diretora de estudos da Casa Espírita, falei, olha, não me pergunta por quê, uma outra hora eu te falo, porque nem eu mesmo estou entendendo o que está acontecendo, mas eu quero que você peça perdão às pessoas, não vou dar o curso e eu quero que você tire o meu nome de todos os compromissos, de todas as palestras, os estudos que já estão marcados até outubro. Glória a Deus. E ela falou, mas como que você quer que eu faça isso e não te pergunte o que está acontecendo? Eu falei, outra hora eu te falo. E assim como o Espírito Santo de Deus falou naquela madrugada comigo, assim aconteceu. Nunca mais eu coloquei os meus pés dentro de um centro espírita e o Espírito Santo de Deus foi fazendo a obra e está fazendo a obra e eu espero que Ele complete essa obra. Glória a Deus. Até o momento em que o Senhor vier buscar a sua igreja e eu quero estar com o Senhor. Amém. Nesse dia. Nós vamos estar, né? Em nome de Jesus. Jesus é lindo, né? Jesus é lindo, né? Dessa forma assim, maravilhosa. Jesus, ele é a luz. É verdade. Ele é a luz. Quando ele entra, as trevas têm que bater em retirada. É verdade. Quando ele entra, cadeias quebram,
correntes quebra, tudo volta ao lugar. Foi assim que ele fez com o mundo. O mundo era um caos, era treva pura. Ele só falou, haja luz, e houve. Ele começou a dar forma ao que não tinha forma. E a gente era tudo sem forma antes de Jesus, né? Nós éramos tudo treva e sem forma. Aí o Senhor entrou e começou, haja, 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 haja. E foi colocando tudo no lugar. E está colocando até hoje. Que cada dia a gente se surpreende mais com esse Deus lindo, verdade. né? É um trabalhar diário. É um trabalhar diário. Como a busca também tem que ser diária. A busca tem que ser diária. Não, eu tenho um pastor que eu amo, que ele fala assim, ó, não faça striptease das suas armaduras. É verdade. Você sabe que é o pastor que eu tô falando, né? Pastor Lobo. E ele trabalha nessa área também. Nessa área também. Ele fala assim, o problema do crente, ele vem aquele primeiro amor, ele fica lá, Jesus daqui, ele ora, ele jejua, ele veste toda a armadura de Deus. Aí vai chegando um tempo na vida dele que ele vai fazendo striptease da armadura de Deus. Tira o sapato do evangelho e joga de um lado, tira o coração da justiça e joga pro outro. E é verdade, não faça striptease da armadura de Deus. Se reveste todos os dias da armadura de Deus. Trabalha, procura andar com Jesus. A presença dele é melhor do que a promessa que ele tem para você. Porque ele quer que você alcance essa promessa, mas ele que está junto com você quando você alcançar essa promessa. É um casamento que ele tem prometido, é uma vida financeira abençoada, é um ministério, um chamado que você acha que é incapacitado de fazer, é uma faculdade dos seus sonhos que você fala, nossa, quem sou eu para fazer essa faculdade? É um filho que você tem que resgatar. Para ele, ó, isso é café pequeno, ele só quer permanecer na sua vida, ele quer te dar tudo isso que você está pedindo, mas ele quer caminhar com você até esse dia chegar da vitória e continuar depois da vitória, porque tem muitas pessoas que conseguem as bênçãos do Senhor e larga dele no meio do caminho. Verdade. Entendeu? E a presença dele é o mais importante de tudo, que a presença dele ela resplandece, a presença dele ela é maravilhosa, ela é esplêndida, ela é a intimidade com o Senhor, ele vai mostrando mais coisas do reino, mais coisas do reino. A gente pensa que está surpreso com aquilo que ele está mostrando, aí ele vem e mostra outra coisa. Aí você fica surpreso, aí ele vem e te surpreende mais. É surpreendente andar com esse Jesus maravilhoso. Amém? Fica ligado. Você gostaria de dar o seu número do WhatsApp para as pessoas entrarem em contato? Ah, sim. Pode ser? Sem problema. Pode sem passar. Problema. Pode anotar aí, se você precisar de um socorro, de uma oração, de um esclarecimento. Se pastores e pastoras que estão nos ouvindo nesta tarde, se você quiser um seminário de cura e libertação na sua igreja, o nosso contato é DDD 12 99663 3254. Olha que tremendo. Repete de novo. 99663 3254. E se você entrar em contato pelo WhatsApp, eu gostaria que você já de imediato se identificasse, né, e falasse, olha, aqui eu estava ouvindo o programa na rádio, que aí eu já vou saber, ok? Que Deus te abençoe. Olha, gente, obrigada, viu, missionária Vânia? Amém, foi um querida. prazer de coração ter você aqui. Alegria te reencontrar. E o Espírito bateu mesmo, aquele dia que a gente se encontrou lá, né? É verdade. Lá na igreja. É verdade. Mas foi uma honra mesmo. Deus sabe como meu coração está alegre. E eu gostaria muito que você voltasse mais vezes aqui nesse programa. Amém. A hora que você chamar, a gente Não, vem. tá aberto, porque as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber. É o desejo do meu coração. E eu tenho certeza que é o desejo do coração do Pai. Né? Não é verdade? É verdade. Obrigada mesmo pela sua presença. Querida. É uma honra te ter como amiga hoje. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o seu ministério, o seu Amém. chamado. Amém. Esse trabalho lindo na rádio, porque eu falo assim que rádio, eu lá em Guarapari nós fizemos um programa de rádio há algum tempo, Rompendo em Fé, o nome do programa. Fazíamos na madrugada. E vidas eram alcançadas, assim, as pessoas saíam às vezes lá do interior. Eu falo que rádio é uma coisa tão linda, porque ela vai lá onde as pessoas, lá na roça, lá no interior, e as pessoas ligavam, quando vinham na cidade, ligavam para a rádio para dizer, olha, eu ouvi o programa essa semana passada e eu estava há anos afastada
afastado dos caminhos do Senhor e aquela palavra me restaurou. Glória a e eu já Deus. estou na igreja. Glória Então a assim, Deus. esse programa é assim maravilhoso. Rádio, a internet, a mídia é algo fantástico. Amém. E que Deus nos abençoa muito quando nós usamos para engrandecer o Amém. reino. Amém. Então que Deus continue te abençoando, Amém. que esse programa continue sendo uma bênção, Amém. resgatando Amém. vidas, né, trazendo paz aos corações. Amém. Através Amém. da sua vida e das vidas que as que Amém. estiverem também. Amém. Tá Em bom, nome de minha Jesus. amada? Amém. Muito obrigada, Obrigada, viu? tá? Amei estar aqui com você. Amém. Deus te abençoe. Pessoal, obrigado por vocês terem participado. Desculpe algum transtorno. Eu não estou conseguindo, como eu disse, o meu Facebook foi bloqueado. Depois eu vou ver o que aconteceu. Mas você que está nos assistindo, obrigado pela sua participação. Entre em contato com a gente, com a missionária Vânia. Tá? Nós vamos procurar esclarecer mais sobre esse assunto, se Deus quiser, entendeu? Fica ligado, todas as segundas e quartas-feiras, tá? E ore por esse programa, ore. Eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso da sua posição social, porque eu sirvo um Deus que é dono do ouro e da prata. Amém, Jesus. Eu preciso da sua oração, Aleluia. porque a oração, ela move nações. Amém. Eu preciso da sua oração. Ore por esse programa Mulher em Ação. Ore pela Rádio Shalom, porque ela está alcançando vidas. Ela está resgatando almas do cativeiro, tirando almas do inferno. Tem pessoas que não dão importância para isso, mas isso é muito importante para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o principal para Ele é a sua vida. Não é o que você tem, não é o seu carro, não é a sua posição, não é o seu guarda-roupa. O que importa para Ele é você, a tua alma, a tua vida que importa para Ele. Porque você é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus e participe sempre desse programa Mulher em Ação, todas as segundas e quartas-feiras, 11 horas da manhã. Entre em contato com a gente, que a gente pode estar respondendo as suas perguntas, em nome de Jesus. Um abraço. Um abraço. Fica na paz do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Que lindo, que lindo.